Amém. É bom louvarmos ao Senhor juntos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo teu infinito amor, por sua bondade. Nós te agradecemos, Jesus, por quem tu és. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos porque não há outro Deus além de ti, Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, não há um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão incrível como o Senhor. Nós te agradecemos somos privilegiados por conhecer este Deus, por ser encontrados pelo Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. Recebe os nossos louvores, recebe essas canções, recebe, Pai, o nosso coração nessa manhã. Mais uma vez te pedimos e que o Senhor se alegre, tenha se alegrado, Pai, com essas canções, com cada palavra cantada, entoada ao Senhor nessa manhã. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Denis, por nos conduzir em adoração. Sejam bem-vindos aqueles irmãos que não estavam no início. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa também nessa manhã. Nós continuamos recebendo os dízimos e ofertas daqueles irmãos que desejam ofertar. Nos procurem, nós passaremos uma conta para você, conforme temos dito desde o início, para você fazer o seu depósito, uma vez que nós não estamos nos reunindo em local físico, mas temos algumas ideias aí que eu creio que em breve nós poderemos falar com todos sobre esse possível encontro, né? Fazer um culto esporádico para que nós possamos rever os irmãos e cultuarmos juntos. Estamos orando por isso e buscando direção do Senhor para realizarmos esse culto, esse grande encontro. Vamos à palavra do Senhor. Ezequiel 47 é o texto que nós vamos ler. Eu falava ainda há pouco, enquanto estávamos louvando, que quando eu me converti, há 20 anos atrás, acho que esse é um dos textos que eu mais ouvi em pregações. Ezequiel 47, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, são textos que marcaram a nossa vida. Eu nunca preguei nesse texto, mas nessa semana o Senhor me levou a refletir sobre ele e por conta de outras direções, digamos, do Senhor, eu quero falar nesse texto nessa manhã. Ezequiel 47. Eu estava nessa semana, enquanto você ainda procura, eu compartilhei isso na reunião de oração, quinta-feira. A Flávia trouxe uma palavra que fortaleceu o nosso coração, que nos desafiou a viver mais na dependência do Senhor e sermos gratos ao Senhor em meio às tribulações, em meio às dificuldades. E foi um momento incrível, foi um momento onde nós fomos muito ministrados pelo Senhor. O Senhor falou ao nosso coração, né? E ela até disse uma frase que nós temos que ser gratos ao Senhor porque o Senhor continua falando conosco. E eu não tenho dúvida disso, que o Senhor continua falando conosco, com sua igreja, com seus filhos. O Senhor está atuante no meio da igreja, como sempre. E eu compartilhei lá que eu estava trabalhando nessa semana, e foi uma semana bem intensa, assim, com muito trabalho, muito serviço, dias assim, onde 2 dias da semana, pelo menos, foi uma correria intensa, assim, das 8 às 7 da noite, sem parar para nada. E acho que foi na quarta-feira, eu estava trabalhando no meio da tarde, assim, um calor, né? Todo mundo sabe o calor que fez nessa semana. Estava muito quente, eu não sei, eu acho que foi realmente na quarta. E estava calor e aquela tensão. Eu tinha 4 carros para entregar naquele dia e raramente isso acontece. Nós entregamos um carro por dia, no máximo, assim, não é essa correria toda. Mas enfim, eu estava com muito trabalho, tenso ali, pensando no trabalho. E uma coisa que eu tenho pensado nesses dias, que tem vindo à minha mente constantemente, é sobre sequidão. E eu mesmo tenho
eu tenho dito ao Senhor em minhas orações, em minhas conversas com Deus, mesmo enquanto eu trabalho, eu falo, Senhor, eu me sinto seco, eu me sinto seco. E talvez você esteja pensando agora, eu acho que o pastor não está orando, não está lendo a Bíblia, né? Por isso está seco. Não. Eu acredito que o Senhor coloca no nosso coração o sentimento ou o momento que a igreja vive, o momento que as demais pessoas vivem. Não estou dizendo que eu esteja cheio, encharcado de Deus, não é isso. Talvez eu esteja seco mesmo, mas esse sentimento, digamos assim, espiritualmente falando, de sequidão, tem me incomodado. E é por isso que constantemente eu tenho lembrado disso e eu falo ao Senhor, Deus, eu me sinto seco e eu sinto que a igreja está seca. E eu não estou falando da igreja dona, eu estou falando da igreja do Senhor. Um sentimento de sequidão, um sentimento de escassez, sabe? E mesmo sabendo que o Senhor está atuante na vida da igreja, falando conosco por meio do seu Espírito, eu sinto essa sequidão. E eu estava lá trabalhando na quarta-feira e na quarta-feira eu não me lembro de ter falado isso para o Senhor sobre sequidão, mas no meio da tarde, aquele calor, trabalhando ali e com aqueles compromissos na cabeça, e de repente eu não ouvi a voz do Senhor, mas eu ouvi no meu espírito uma voz dizendo, há um rio. Há um rio. E essa palavra, essa frase soou muito forte no meu coração, assim, me fez parar por uns 5 minutos, pelo menos. Foi então que eu lembrei desse texto e de outros textos, quando o Senhor fala sobre rio, e eu fui ali em 5 minutos renovado pelo Senhor. Eu fui meio que encharcado pela graça do Senhor, com essa palavra de que existe um rio. E talvez alguém possa dizer, o que significa isso? Pode significar tantas coisas. Mas um rio sempre remete a refrigério. O rio de Deus fala literalmente da inundação do Espírito, da presença do Espírito Santo. A água, o rio, as fontes estão diretamente atreladas ao Espírito Santo e sua ação no meio do seu povo. E é por isso que eu vi que na quinta noite o Senhor falou sobre rio de novo e eu comecei a meditar, e até ontem à noite eu não tinha certeza se eu deveria pregar isso ou não, até que o Senhor certificou no meu coração e eu falei, ok, Senhor, eu vou falar sobre isso e o Senhor vai nos conduzir. Ezequiel 47, vamos ler juntos. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. Ou, em algumas bíblias, diz 1000 côvados, né? Que é 500 metros, obviamente. E levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. E mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse, esta água flui na direção da região situada ao leste e desce até Arabá, que é o Vale do Jordão, onde entra no mar, e esse mar aqui é o Mar Morto. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Gaim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande, que é o Mediterrâneo.
mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Pai querido, obrigado por sua palavra. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor ilumine o nosso coração, abra o nosso coração e a nossa mente para recebermos a sua palavra nesta manhã. Espírito Santo amigo, eu te peço que o Senhor me conduza, me ajude a transmitir a sua mensagem aos meus irmãos, para que todos nós sejamos edificados nesta manhã. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esta é a palavra do Senhor para nós. Ezequiel foi escrito num contexto de exílio. O profeta Ezequiel ele foi levado dentre os exilados quando o rei Nabucodonosor invadiu Judá e levou o povo cativo. Levou os mais novos, os jovens, os mais fortes, os mais inteligentes, os que eram dotados de alguma habilidade. Todas essas pessoas, juntamente com o rei e toda a família, foram levados cativos para a Babilônia. Babilônia ficava a cerca de 1.100 quilômetros de Jerusalém. Esse povo foi levado cativo como escravos para essa região da Babilônia. E isso aconteceu no ano 597 a.C. E Ezequiel tinha aproximadamente 26 anos, era um jovem quando foi levado de Jerusalém. E ele foi chamado naquela região a ser profeta do Senhor, a falar da cara. Alguns acreditavam que o exílio, que esse tempo de aprisionamento do povo seria breve e que logo os que haviam sido deportados retornariam para Jerusalém, para a cidade santa, a cidade do Senhor. E que Jerusalém seria poupada do grande desastre anunciado pelo próprio Senhor através de outros profetas. Vários falsos profetas também, nessa mesma época, estavam transmitindo uma falsa mensagem dizendo que os dias do exílio seriam breves. Diziam ao povo, não, o Senhor falou que vai ser breve, que logo todos estarão de volta, que a Babilônia vai liberar os exilados e eles vão retornar. No entanto, Ezequiel, chamado para ser profeta do Senhor, ele previne a todos que o destino não será este, que havia um destino mais trágico, um destino trágico estaria reservado a Jerusalém. Por isso, Ezequiel não é um profeta muito bem visto e muito bem compreendido pelos seus compatriotas, porque ele falava realmente da parte do Senhor. Ezequiel preveniu a todos que o fim era trágico, e ele profetizou mais ou menos por 20 anos. Por 20 anos, Ezequiel falou a Israel. E no livro de Ezequiel, nós encontramos nos primeiros capítulos, ele falando exatamente disso, sobre aquilo que haveria de acontecer com o povo. E é por isso que ele não era bem visto, ele falava justamente do pecado do povo, ele apontava a razão pela qual o Senhor permitiu o exílio, permitiu que os babilônios invadissem Jerusalém e levasse o povo cativo. E ele apontava e denunciava o pecado, a idolatria e tudo que haviam feito contra o Senhor. Mas os capítulos seguintes, ele começa a receber uma visão do Senhor. E um anjo aparece a ele e começa a mostrar visões da restauração de Jerusalém e do templo que havia sido destruído. E nessas visões, há um misto de profecias para aqueles dias e simultaneamente nós percebemos também indícios de que são profecias para os dias que nós ainda nem vivemos. Se você ler depois Apocalipse 22, você vai ver que o texto é muito semelhante a esse que Ezequiel escreve aqui no capítulo 47, que não se cumpriu, obviamente, ainda, que é a cidade, a Nova Jerusalém, com o rio que corta a cidade, as árvores dos lados
frutíferas, frutificando a cada mês do ano para a cura das nações. Então, Ezequiel 47, esse texto fala exatamente da restauração de Jerusalém e de como o Senhor, o que o Senhor faria no seu povo, como ele conduziria as coisas nessa restauração. O que levou Jerusalém a ser levada cativa foi a idolatria. Eles viraram as costas para o Senhor. Há um texto que diz que eles viraram as costas para a fonte, que é o Senhor, e cavaram suas próprias cisternas. Ou seja, um povo independente, um povo que começou a achar, a acreditar que poderia prover para si mesmo, viver uma vida independente de Deus, independente do Deus de Israel. Na restauração, o Senhor então fala, através do anjo, Ezequiel é levado à entrada do templo, nessa nova cidade, e ele via a água que saía debaixo da soleira do templo, indo para o leste, e a água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Depois, o anjo leva ele nessa visão para fora do templo, a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. Ele começa a ver uma nascente. Debaixo do altar, nascia a água, surgia a água. Então aquele homem, aquele anjo, ele pega uma linha de medir, um cordel, uma linha de medir, e ele então mede 500 metros. Ele vai à frente, ele começa a seguir aquele pequeno riacho, se podemos chamar assim, que nasce ali debaixo do templo. E ele anda por 500 metros, e aí ele leva Ezequiel pela água. E o texto diz que a água batia no tornozelo. Esse é um texto bastante conhecido e talvez você vá ouvir as mesmas coisas que já ouviu em outras ocasiões. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que nesta visão, o Senhor leva Ezequiel a caminhar por águas correntes, por um rio que flui, que corre, e não em águas paradas. Até então, Israel vivia como quem vive em água parada. E água parada só cria bicho, cria mofo, cria doenças e bactérias. E não há vida em água parada. Toda água parada apodrece e gera morte. Mas o texto fala sobre águas correntes que fluem debaixo do trono de Deus, do Senhor. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo muito especial. Porque nós sabemos, e não é de hoje, que, de modo geral, a igreja não vai bem. A igreja não vai bem há muito tempo. De certo modo, nós vivemos como igreja em águas paradas. Nós vivemos, de certo modo, sem vida na igreja. E a igreja começou a desfrutar de coisas que não vêm do Senhor. Existem muitas propostas que o mundo traz para nós, que aparentemente saciam a nossa sede, mas que na verdade ela nos mata, elas geram morte em nós, ou para nós. Nós temos sido levados por essas águas nesse tempo, e essas águas mortas podem representar muitas coisas. São coisas que saciam a sede momentaneamente. Nós vivemos numa era onde nós buscamos alternativas, nós buscamos novas propostas, nós buscamos alguma novidade para saciar a sede que temos de Deus e substituímos a água viva por outras águas que geram morte.
E muitos, até mesmo no meio da igreja, mergulharam no sexo livre, por exemplo. Mergulharam nos prazeres antes mesmo do casamento. E que mal há nisso, que mal há nisso para alguns. Alguns pensam. Os prazeres da vida nós precisamos aproveitar, nós precisamos viver. Sabe, Deus vai entender, a Bíblia talvez não esteja falando exatamente assim. Talvez não seja tudo isso. E como começamos a colocar em xeque a própria palavra do Senhor. Muitos afogam suas mágoas em bebidas. E bebem livremente, bebem até se embriagarem, mesmo conhecendo o Senhor. Muitos têm se enveredado no uso de drogas. São consumidores compulsivos, tentando preencher algo que só o Senhor pode preencher. E é nisso que a palavra de Deus diz em Jeremias 2,13, que muitos de nós cavamos nossas próprias cisternas, cavamos nossos próprios poços para nos alimentarmos, para saciar a nossa sede. E na verdade estamos morrendo. Mas o Senhor diz em João capítulo 4, a mulher samaritana, que aquele que beber da água viva nunca mais terá sede. Ao contrário, dele fluirá um rio que jorrará para a vida eterna. E a igreja, de certo modo, nesses últimos anos, décadas, tem mergulhado num evangelho muito raso que não passa dos tornozelos. Um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, que não leva à profundidade, que não convida as pessoas a irem além, a se aprofundarem na palavra e no Espírito, e conhecer o Espírito de Deus. E é por isso que nós vivemos ainda nessa era que oferece tudo que é recurso paralelo, e nós estamos enveredando por esses recursos, e nós estamos deixando de confiar e de buscar no Senhor. O Senhor, então, quer nos levar a águas correntes que nos convidam a ir mais fundo nele, a sair do raso e se aprofundar no Senhor. É tempo de nos aprofundarmos no Senhor. Nós não estamos vivendo uma pandemia porque o Senhor criou isso, gerou isso, eu não acredito. Mas já falamos outras vezes que a Bíblia diz que todas as coisas, que através de todas as coisas o Senhor age para o bem daqueles que o amam. E eu acredito que nós precisamos, como igreja, pensar numa reforma que o Senhor quer fazer em nós, para que possamos levar o Evangelho a sério e a vida cristã a séria. E talvez esteja chegado o tempo em que nós estamos vivendo épocas em que alguns homens não serão muito bem quistos ou bem vistos. Porque hoje, aqueles que são bem vistos são aqueles que falam coisas bonitas, que falam da graça, da hipergraça, da bondade, sempre bondade do Senhor, mas que não pode falar de pecado, que não... Hoje em dia, se você no púlpito falar muito sobre pecado, sobre inferno, sobre a santidade, sobre a ira de Deus que deixa os homens viver a sua própria sorte, você não vai ser um pregador muito bem quisto, muito amado, muito desejado. Mas está chegando a época de não ofendermos mais a Deus em troca de acariciarmos o ego dos homens. De que fonte nós estamos bebendo nesses dias? Deus tem para nós uma fonte que brota do seu trono, do trono de Deus. É tempo de buscarmos o Senhor. Em segundo lugar, as águas são crescentes. Águas que crescem. Em Israel é comum, na época das chuvas seródias, as torrentes de águas que a Bíblia diz. Se você procurar na internet, por exemplo, as montanhas
que ficam em torno do Mar Morto. Se você colocar os escritos do Mar Morto, alguma coisa assim, vai aparecer as cavernas ou a caverna onde os rolos foram encontrados. E você vai ver que são montanhas, parecem desenhadas, todas cortadas, assim, marcadas em toda a sua extensão. E elas têm centenas de metros de altura. E sabe o que são aquelas marcas? Marcas da água, quando passa, formam aqueles cortes nas montanhas pela erosão. E a isso é dado o nome de torrentes. De repente surge a água da chuva se acumula nos altos dos montes e de repente começa a descer e vira um rio que leva tudo pela frente. E é mais ou menos isso que nós vemos aqui. Deus tem para nós águas correntes, águas que não são paradas, mas Ele tem também lugares mais fundos, profundos. Ele irá nos levar a experiências mais profundas. Deus quer nos levar a experiências mais profundas com seu Espírito Santo nesse tempo. Nós vivemos um tempo de sequidão porque não temos buscado mais de Deus, na verdade. Qual foi a última vez que você viu o anúncio de uma reunião? É claro que nos últimos 6 meses não tivemos muitos cultos presenciais, conferências ou coisa do tipo, mas considere os últimos anos, quando foi a última vez que você viu um anúncio de um culto onde as pessoas eram convidadas a buscar o Espírito Santo? Culto de busca do Espírito. Conferência de oração e busca do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você viu isso? Reunião para buscar o Senhor. Não temos mais. Eu me converti apenas 20 anos atrás, mas se tem uma coisa que eu sou muito grato ao Senhor, é porque naqueles dias, para todo lado, tinha lugar onde você podia ir. E as pessoas estavam orando e buscando o Espírito Santo, estavam buscando o batismo, estavam buscando ser cheios, buscando os frutos do Espírito. E hoje nós vamos aos cultos para ver celebridades e para ver uma palavra que encha o nosso ego e responda às nossas questões pessoais, como se o púlpito fosse um lugar apenas de psicologia e de tratar de questões do indivíduo. O púlpito é o lugar onde a palavra deve ser pregada como ela é, verdadeira, pura e santa. E deve gerar em nós fome e sede daquele que nos criou e daquele que é a própria palavra. As pessoas que se convertem hoje em dia não são convidadas a crescerem em Deus. Mas você levanta a mão, diz que aceita Jesus como seu Salvador e ok, vive uma vida normal. Mas o Senhor quer nos tirar do normal nesses dias. E todo mundo fala, e é certo que haverá, que nós estamos já vivendo um novo normal, né, que é após pandemia, mas eu creio que nós veremos um novo normal na igreja e isso vai ser anormal para muita gente. Porque eu acredito que o Senhor está por derramar graça sobre graça e uma grande unção do seu Espírito Santo sobre a igreja dele nesses dias. Porque há mais pessoas se sentindo secas e estão orando para que o Senhor derrame da sua graça, do seu poder e do seu Espírito sobre nós nesses dias. E Ele é um Deus que responde orações. Nós vivemos um tempo difícil, é claro que no Brasil somos privilegiados, mas em média 8 cristãos morrem por dia no mundo por causa das perseguições, fora outros atentados, perseguições, prisões e outras coisas. Nós vivemos um tempo em que precisamos buscar mais do Senhor e deixar de viver um evangelho que parece que Jesus morreu na cruz para me fazer bem apenas, para que eu me sinta bem, confortável e tenha aquilo que eu desejo para a minha vida. Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os meus e os seus pecados, se tornou Senhor do universo, e o meu dever agora, que eu o conheço por seu amor revelado a mim, é buscar crescer nele, buscar saber quem é esse Deus e viver toda a minha vida para ele. Águas crescentes, se aprofundar. O homem andou mais 500 metros e convidou o profeta a ir com ele. E as águas que antes estavam lá nos tornozelos agora estão nos joelhos. Quando as águas estão nos joelhos, você consegue andar ainda.
Experimente numa praia ou num rio com a água pelo joelho, você consegue andar livremente. E hoje o que temos muitas vezes na nossa igreja, na igreja de modo geral, é essa certa liberdade. Nós vamos até o joelho, por quê? Porque eu posso ir no domingo à igreja, eu posso fazer algumas escolhas em prol do Senhor, mas Senhor, me deixa andar com minhas próprias pernas, poderia dizer assim, para resolver outros problemas. Tem coisas, Jesus, que eu vou entregar ao Senhor, mas outras deixa comigo, são áreas que eu quero cuidar, são áreas que eu não quero te entregar. Então você anda para lá e para cá com essa certa liberdade, anda livremente. Deus é bom, a igreja é boa, eu vou lá regularmente, mas deixa que algumas coisas dizem respeito a mim, Senhor. Eu vou cuidar disso, eu vou viver aquilo que eu acho que é bom para mim. Eu tenho alguns vícios, algumas práticas ainda, alguns maus hábitos e alguns pecados, mas deixa que eu vou vencer isso, Jesus. Não mexe com isso, me deixa livre. Mas o Senhor quer que Ele quer que eu e você nos aprofundemos nele e nos entreguemos tudo a Ele. É tempo de aprofundarmos no Senhor. É tempo de orarmos e lermos a nossa Bíblia. É tempo de termos paixão pela palavra do Senhor. Porque o amor está esfriando, o desejo pelo Senhor está esfriando. E outro Deus, outro Jesus tem sido colocado no lugar do verdadeiro Deus. Há muita idolatria na igreja. Há muita idolatria e por anos a igreja tem vivido enfiada em idolatria, nesses ídolos. Nesses homens que vivem às custas da igreja, nesses homens que cobram fortunas para ministrar a palavra do Senhor, para pregar ou para cantar, para se apresentarem. Criamos nossas próprias cisternas e isso não dá sustento. Vivemos a nossa própria vida, me deixa assim, está muito bom, Jesus, está muito bom. Mas o homem anda mais 500 metros, 1,5 km agora, e chama o profeta para acompanhá-lo. E as águas agora estão na cintura. E na cintura a coisa já aperta um pouco. Tente andar com água pela cintura, é um pouco mais difícil, às vezes você vai precisar de ajuda. Você vai buscar ajuda de pessoas, ou até mesmo ajuda do Senhor, e dizer, Deus, me ajuda a caminhar nisso, me ajuda a ter um equilíbrio nessas áreas, mas você ainda não está entregue completamente. E muitos de nós estamos nesse estágio. Mas o profeta é convidado a andar mais 500 metros, 2 quilômetros, rio adentro, nessas águas crescentes. E o que ele diz é que quando ele é levado a esses outros 500 metros, as águas agora dão pelos ombros, ou pelos lombos, em algumas traduções. E as águas agora são profundas. Agora o rio não pode ser atravessado mais. As águas começaram a encobrir o profeta. Quando nós estamos nesse estágio de profundidade no Senhor, seus pés não tocam mais o chão. Agora você está à mercê do Senhor. E é para esse lugar que o Senhor quer nos levar nesses dias. Para um lugar de total dependência do Senhor. Onde não temos mais controle sobre nossa vida, nossos passos. E o Senhor é quem nos conduz e nos leva agora para onde Ele quer levar. O profeta diz que quando ele chega nesse estágio agora, ele não só não pode mais atravessar andando, mas ele tem que andar, que ele tem que atravessar a nado. Só é possível a nado agora. Significa que quando nós estamos aprofundados em Deus, se podemos chamar assim, seremos levados a desenvolver novas habilidades, como nadar, por exemplo. O Senhor busca derramar dons, criatividade, poder sobre a sua igreja. Mas é preciso que estejamos tão fundo nele para que possamos depender totalmente dele, e então ele vai nos dar novas habilidades. Nós vivemos o mesmo e uma mesmice há muito tempo porque não vamos mais fundo.
Se formos mais fundo, o Senhor derramará novas habilidades sobre mim e sobre você, águas profundas. O Senhor nos chama para perder o controle, se podemos chamar assim, e depender somente dele. Quando estamos nesse estágio, somos totalmente dele. Não há mais controle. Somos conduzidos inteiramente pelo Espírito Santo. Em terceiro, essas águas são vivificadoras. O Senhor quer nos levar a águas vivificadoras, águas que geram vida e não morte. Águas correntes, águas crescentes e depois águas vivificadoras. Quando somos invadidos por essas águas, é o próprio Cristo em nós. Nós somos levados por Ele e lavados completamente pelo Espírito Santo. Não é mais os tornozelos, os joelhos ou os ombros, é tudo. E o Senhor busca pessoas nesses dias que se entreguem, que entreguem tudo. Todo o controle da sua vida a Ele. E o rio segue o seu curso. E o texto diz que haveria abundância de árvores em toda a extensão do rio, nas duas margens. O Mar Morto, que é onde desaguaria esse rio, que é aqui um simbolismo do próprio Jordão, porque o Jordão nasce no extremo norte de Israel, uma pequena fonte, ele vai descendo, ele deságua no Mar da Galileia, um lago gigantesco que parece mesmo um mar, e esse mar segue descendo o rio, que é o Jordão, e deságua no Mar Morto. E o texto diz que o Mar Morto se tornaria saudável. Quando a água chegasse ali, sanearia, seria saneada, sarada, da ideia de um lugar habitável. Tudo viverá por onde o rio passar, abundância de peixes, enxames, provisão, presença de pescadores, sustento, presença do sal reservado, conservação, frutos, alimento, folhas para remédio, a cura. Trata-se de uma igreja completa, que vive aprofundada em... É tempo de vivermos a palavra do Senhor em sua integralidade. É tempo de sermos crentes de verdade. É tempo de não sermos cristãos nominais apenas, que diz, eu sei quem é Jesus, eu conheço Ele, eu vou à igreja. É tempo de dizer, eu sei quem Ele é, eu nado em suas águas todos os dias, eu me aprofundo nele. Eu sou conduzido e conduzida por Ele. Nós vamos orar agora. Pai querido, obrigado por sua palavra, Senhor. Obrigado por nos convidar a ir mais fundo em Ti, Jesus. Obrigado por nos convidar a irmos mais fundo no Senhor, Pai. Eu sei a importância dessa palavra para nós nesses dias, Pai. E eu entendo a dificuldade de transmiti-la. Eu entendo os desafios, Pai. Mas Tu és um Deus poderoso. Eu creio que o suficiente todos receberam e todos vão viver, Pai, para a glória do Teu nome. E eu peço que o Senhor desperte-nos para uma vida de oração, para uma vida de busca do Senhor em Sua palavra, em meditação. Eu oro para que o Senhor, Pai, enche os nossos corações do desejo de viver algo mais profundo em Ti nesses dias, Pai. Eu oro para que o Senhor nos convide a não olharmos para o caos, para a realidade à nossa volta, mas olharmos para aquilo que o Senhor vai fazer. Quando Ezequiel recebeu a visão, não tinha nem templo mais, já seria destruído. Não se trata de um templo físico, um lugar onde nós nos reunimos para adorar. Significa de termos em mente que o Senhor é o templo. O Senhor é o templo e do Senhor flui um rio de água viva sobre nós. Que essas águas invadam os lares nesta manhã de todos aqueles que estão participando dessa transmissão. Que o Teu rio encha, Pai, o coração e a mente dos meus irmãos agora. Senhor, eu oro por pessoas cheias do Espírito Santo agora, Senhor.
Eu oro por pessoas que sejam cheias do Teu Espírito agora, que comecem a manifestar dons do Espírito Santo agora, que falem novas línguas, que sejam cheios. Eu oro para que o Senhor envie legiões de anjos às casas, aos lares agora, Pai, e que gere uma atmosfera santa nesses lugares. Eu oro para que todo o mal seja tirado agora em nome de Jesus. Todo espírito contrário à sua palavra e contrário aos teus filhos seja expulso, repreendido agora no poder do nome de Jesus. Todo desânimo, todo susto noturno, tudo aquilo que não pertence ao Senhor seja dissipado agora, desfeito, anulado no mundo espiritual. Toda palavra contrária, todo movimento contrário aos teus filhos seja desfeito agora no poder do nome de Jesus. Eu oro por um novo ânimo, eu oro por um fogo do Espírito em nosso coração, eu oro por um fogo do Espírito em nós, Pai, nessa manhã, para a glória do Teu nome. Nos enche, nos enche, nos enche e nos ajuda a vivermos essa palavra, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe, perdoe-nos pelas falhas da transmissão, mas estou certo de que o Senhor falou suficientemente ao seu coração nessa manhã. Que Deus abençoe a todos, tenha uma semana poderosa e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida de hoje para sempre. Amém e amém. Há um rio, não se esqueça, mergulhe nele, seu nome é Jesus. Deus te abençoe.